Olá, meus amigos e irmãos, um bom dia para todo mundo, mas um bom dia cheio de paz, cheio de vida, cheio de alegria, para esta segunda-feira tão abençoadora, tão maravilhosa e tão especial que está chegando até nós de uma forma expressiva, de uma forma gloriosa. Hoje é 6 de fevereiro de 2023, aqui quem vos fala é o pastor Osório José Lopes Júnior, CPF 851-544-231-00 RG 4151-417 SSPGO. Nasci no estado de Goiás, Vianópolis. Sou feliz em estar mais uma vez como portador de palavras, não de palavras de maldição. Não para vir aqui intencionalmente ou intencionalmente com intenção de denegrir a imagem de alguém ou de ferir alguém, ou ir para debates infundáveis por palavras medíocres, pequenas e sem fundação alguma, sem lógica alguma. Pelo contrário, eu acho que aqui é um lugar que eu devo, em primeiro lugar, honrar a Deus sobre todas as coisas. Segundo lugar, honrar aqueles que estão me ouvindo, todos quantos estão me ouvindo, respeitá-lo como merecem ser respeitados. Eu louvo a Deus sempre, porque quase 100% desse público aqui dentro, dessas pessoas que me assistem, das pessoas que estão me assistindo neste canal, tem um respeito específico pelo pastor Osório. Tem um carinho muito especial pelo pastor Osório. E eu acho que o modo de eu atribuir esse respeito é a dignidade e a seriedade a qual devemos levar todos os dias da nossa vida. Né? Eu quero deixar para os irmãos, Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 30, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Meus amados, Paulo, quando escreve esse capítulo aos Coríntios, a partir do versículo 23, ele começa a exortar a igreja em Coríntios sobre a nova aliança, sobre a santa ceia do Senhor. É bom lembrarmos que a igreja de Coríntios foi uma igreja tomada. A igreja de Coríntios era uma igreja composta de pessoas que possuía todos os dons. Era uma igreja cheia de dons. E entre eles haviam muitas contendas e muitas competições, né? Cada um queria ser melhor do que o outro. Cada um queria ser mais crente do que o outro. Cada um queria ser mais profeta do que o outro. Cada um queria ser mais sério do que o outro. Em dados momentos, todos os momentos, na verdade, Paulo escreve primeiro e segundo as cartas aos Coríntios, corrigindo a igreja, exortando a igreja, trazendo a igreja para uma realidade, trazendo a igreja para uma observação e um exame de si próprio. Se você ver o capítulo 11, o versículo 23 aqui, você vai ver Paulo dizendo assim, examina o homem a si próprio. Ele convida-nos a abandonar, a deixarmos um pouco, né, a vida das pessoas que está ao nosso redor, que é o ciclo de amizade que temos, ou de pessoas que nos conhecem, deixar de focar os defeitos, né, deixar de julgar as pessoas e minuciosamente vir para si próprio e olhar para dentro de si. O exame, quando se trata do exame, é uma autoanálise ou uma afirmação de quem somos nós mesmos. Paulo diz, quando ele diz, examina o homem a si mesmo, ele diz assim, olha, vê o seu caráter, observa minuciosamente as suas palavras, vê se você pode olhar para as pessoas, para o rosto das pessoas, com um rosto sincero, de pessoa sincera,
rosto de pessoas que têm e que obtêm um caráter de uma figura que todo mundo respeita. Você precisa de fazer essa análise. Você precisa de julgar a você mesmo. Aí no versículo 30, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos os que dormem. Nós estamos nos dias atuais, nós estamos vivendo momentos atuais que infelizmente, nós estamos em uma sociedade doente. Doente em que sentido, pastor Osório? Doente mentalmente, emocionalmente, estão tendo as suas doenças emocionais, os seus conflitos, que não dão conta de se assegurar do que se está acontecendo e não dão conta de entender o que está acontecendo. E é necessário pararmos um pouquinho e observarmos que ao nosso redor existem muitas pessoas que não estão precisando de irmos para um canal de YouTube ou irmos para as redes sociais ou gravar um áudio difamando, denigrindo a imagem daquela pessoa. Eu tenho observado minuciosamente que pessoas, sem sequer que eu tenha ressaltado ou dito o seu nome, eles fazem vídeos e áudios tentando denigrir a imagem do pastor Osório, tentando ferir, tentando machucar, tentando jogar por terra, ou que seja, tentando tirar o foco, de todo mundo e trazer para si próprio. Preste bem atenção, meu caro amigo, meu irmão. Isso é fraqueza, isso é doença, isso é uma falta de confiança. Isto atribui a falta de caráter, de seriedade com o que está fazendo. Como eu vou ficar diante de um público denigrindo, batendo, judiando, caçando problema, sem sequer que alguém está me afligindo? Sem ser alguém está, eu teria toda a probabilidade de vir aqui hoje e rachar taquara, falar de A, B, C, D e E, F. Mas o que as pessoas ganham com isso? O que nós estamos ganhando com isso? Que público é esse que está nos ouvindo? O público precisa de ouvir coisas que seja construtiva, que venha saciar as nossas almas, que venha saciar o nosso corpo, que venha saciar o nosso espírito. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Eu vejo essas pessoas como pessoas fracas, doentes, que precisam ser saradas, que precisam ser curadas. A Bíblia diz no livro de Provérbios que da boca do tolo sai loucura, mas da boca do sábio sai a justiça. Então você deve prestar mais atenção, ou nós devemos prestar mais atenção e descobrirmos qual é a enfermidade que está atrapalhando os nossos objetivos. Qual é a enfermidade que está tomando conta do nosso raciocínio ou da nossa mente. O que está nos atrapalhando? Qual é essa doença? Qual é essa fraqueza? Primeira, a falta da comunhão com Deus. A falta da comunhão com Deus nos leva até mesmo a ser cego, não fisicamente, mas espiritualmente. A falta da comunhão com Deus nos leva a denigrir a imagem de uma pessoa sem sequer que conheçamos o deitar, o levantar, a família, os parentes, os amigos que estão ao seu ciclo, ao seu redor de pessoas. Ei, nós precisamos de reafirmar e despertarmos mais do sono que estamos vivendo. Muitas vezes nós estamos se tornando sonâmbulo. Nós estamos falando coisa com coisa, lé com cré.
brincando com o raciocínio dos nossos amigos, dos nossos irmãos que estão aqui. Eu quero dizer aos senhores que nós não estamos aqui para ficar brigando ou discutindo. Nós não estamos aqui para debates. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não me vejo melhor do que ninguém. Eu só vejo Jesus como autor e consumador da minha fé. João, escrevendo em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo de número 8, a parte B, ele diz assim: só o sangue de Jesus Cristo tem o poder de nos libertar e de nos justificar de todo pecado. Deixa eu dizer algo interessante para você. Quando nós deixamos as nossas mentes vazias, ela se torna a oficina de Satanás. Quando nós não clamamos a Deus para que as nossas mentes sejam oxigenadas pela presença do Espírito Santo, os meus lábios confessam o que está no coração, que é a minha alma. E quando os meus lábios confessam e colocam vomitado para fora aquilo que a minha mente está podre, eu começo a denigrir e a ferir a imagem de todos que aqui estão. E eu preciso ter um certo cuidado, uma certa cautela. Eu preciso de ter uma certa prudência, de entender que todos que estão aqui estão com seriedade, estão com propriedade. Ninguém está aqui por estar, todos vieram de livre e espontânea vontade e por amor. Estamos aqui numa só visão, estamos aqui numa só vontade, num só desejo. Por que não respeitá-lo? Por que não amá-lo? Por que não orar por cada um deles? Eu termino a minha palavra desta manhã. Vamos orar um pelos outros. Vamos clamar a Deus um pelos outros. Vamos pedir a Deus para que venha de encontro com as nossas dificuldades, venha de encontro, com as nossas falhas, perdoando as nossas iniquidades e pecados e justificando a nossa mente e o nosso coração para nos tornarmos cada vez melhor, cada vez mais prático, cada vez mais limpo, cada vez mais aconchegante, cada vez mais próximo das nossas vitórias. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Hoje é segunda-feira, dia útil, E assim sucessivamente continua a semana até sexta-feira. E Deus estará aqui nos colocando e dando palavra de sabedoria, Como devemos nos proceder, como devemos nos comportar diante desse tão glorioso, de essa tão gloriosa bênção que o Senhor tem nos dado, que é a vida, que é a saúde, que é o ânimo, que é a alegria. Que a mão do Senhor possa permanecer sobre a sua vida aí, sobre a sua casa, onde quer que você esteja agora, seja na grande cidade, seja no interior, ou seja lá no vilarejo, mas que a mão do Senhor, ou lá na zona rural, mas que a mão do Senhor possa te abençoar. Essa semana, como ministro do Evangelho, como ministro de Deus, eu ministro sobre a sua vida uma bênção especial. Eu ministro uma bênção de glória, uma virtude do Espírito Santo, uma virtude de uma mudança, que as nossas mentes possam ser totalmente mudadas, regenerada e contribuirmos um dia após o outro. Se ontem eu falei a verdade, hoje eu quero falar mais ainda a verdade. Se a semana passada eu me tornei justo e vim com justiça e com sinceridade, que eu permaneça com seriedade e com desejo de permanecer falando somente a verdade. E termos a lealdade com o público, com os nossos irmãos, com os nossos amigos que aqui estão. Amém? Deus abençoe a todos, um beijo no seu coração e um abraço apertado do pastor Osório para você e toda a sua família. Uma abençoada segunda-feira em Cristo Jesus. Fica com Deus.